de cair essa bomba, na verdade. Pois é, antes uma do programa, bomba né? gigantesca para fechar o ano. Que fim de ano tem sido pro torcedor São Paulo? O São Paulo resolveu movimentar o negócio. Rapaz, a diretoria tem trabalhado em silêncio, diferentemente da diretoria dessa nova gestão do Corinthians. E o São Paulo anunciou um acordo com a W Torre, anunciou não, né? Porque por enquanto segue em sigilo, mas a gente apurou, a informação foi publicada em primeira mão pela Folha de São Paulo e a gente conseguiu confirmar com fontes ligadas ao clube. O São Paulo tem um acordo com a W Torre para modernização do Morumbi. O estádio hoje tem capacidade para 65 mil torcedores em dias de jogos e para 80 mil pessoas em shows. O projeto visa uma ampliação, né? O Morumbi passaria a ter 85 mil pessoas de capacidade em dias de jogos e 100 mil pessoas em dias de shows. Também teria um anfiteatro para eventos menores, com capacidade até para 20 mil pessoas, para eventos, shows menores, enfim, até porque não é todo show que vai lotar 100 mil pessoas. É um projeto que visa ficar pronto para o centenário do clube em 2030, então ainda vai levar tempo, até porque o São Paulo acabou de fechar os naming rights do Morumbi para bis, né? Vai se chamar Morumbis pelos próximos 3 anos, e lógico que a empresa não investiria 75 milhões se o estádio fosse ficar fechado por uma reforma agora imediata. Então, a W Torre tem até 6 meses para apresentar o projeto para o São Paulo. O São Paulo tem que aprovar esse projeto, mas as bases já estão todas acertadas. A tendência é que isso saia do papel em breve. Antes disso, o São Paulo precisa fazer uma reforma no córrego, que é o responsável por criar muitas enchentes quando há fortes chuvas na capital paulista. Já tem conversado com o governo, Tem conversado com o poder público, com o governo de São Paulo, com a prefeitura de São Paulo. Isso tá para sair do papel. Depois que isso acontecer, a W Torre aí sim vai começar as obras. A W Torre vai ser a responsável por levantar todos os recursos, ou seja, o São Paulo não vai investir milhões e se endividar, como muitos torcedores temem e manifestaram esse temor pelas redes sociais. A W Torre vai ser a responsável por levantar esses recursos e, diferentemente do acordo que a W Torre tem com o Allianz Parque, com o Palmeiras, o São Paulo vai ter o poder de vetar shows no estádio do Morumbi, caso julgue necessário atuar em casa. Às vezes tem uma semifinal, uma final de campeonato, vai coincidir com um show que está marcado. O São Paulo tem o poder de veto, o show não acontece nessa data e vai sim jogar em casa no seu estádio, diferentemente do Palmeiras, que muitas vezes tem que abrir mão do Allianz Parque, que vai acontecer algum espetáculo, algum show no estádio palmeirense. Assim como o Ancelotti, Luciano renova com o São Paulo até 2026. Olha o gancho que o Ancelotti me deu. Foi um anúncio ontem e o São Paulo já tinha mandado uma proposta para o Luciano há cerca de 2 semanas. No final da temporada ali e tal, o São Paulo mandou uma proposta de 2 anos de contrato, extensão de contrato, mais aumento salarial, né? A questão da multa se naturalmente mexe, né? O Luciano não é um jogador jovem, né, que vai ter uma meta alta, assim, tal. Isso aí vale mais para Beraldo, né? No caso, valeu para o Beraldo, vale para Pablo Maia, Wellington e tal. Mas é um jogador que tinha propostas para sair. E no meio do ano, né, dessa temporada de 23, ele teve uma proposta de um clube árabe que foi uma proposta muito boa. Ele poderia ter ido embora e o Dorival falou para ele: olha, gostaria de contar com você é importante e tal, aqui na Copa do Brasil. Internamente, muita gente imaginou que o Luciano fosse embora. Por quê? Porque nessa chegada de Lucas, nessa chegada de Rames e tal, muitas vezes o Dorival utilizava Lucas e Caleri na frente e o Luciano acabou sobrando. Tanto que o Luciano virou uma espécie de 12º jogador, entrava e tal. Ele tem toda aquela questão com a torcida, né? A torcida começa a gritar, Luciano, e aí já é sempre uma primeira substituição. E é um jogador importante, um jogador que se manteve motivado. Então, assim, o Luciano teve proposta de novo, né? Eu entrevistei o Luciano na saída de campo, lá no título, na festa, no gramado do Morumbi, e ele me disse na entrevista que não sabia se ia permanecer em 2024, que estava muito propenso a sair e tudo mais. E aí teve essa oferta, né? Alguns clubes procuraram o Luciano, clubes do México também teve sondagem e tal, e o Luciano tinha proposta para sair até com um salário maior,
Só que o Luciano decide ficar no São Paulo. Decide ficar nesse projeto Libertadores, nesse projeto de protagonismo que o São Paulo quer para 2024, um time mais forte, uma disputa de Libertadores. Eu entendo assim que é claro que você tem uma vitrine que você tem no São Paulo, uma vitrine que você tem no outro clube, por mais que você tenha salário alto, o que motivou o Luciano foi o fato dele gostar do São Paulo, dele gostar do Morumbi, dele gostar da torcida, de se sentir em casa, se sentir acolhido pelo torcedor. Cara, é impressionante, mas você tá ali na beira do campo, o Luciano sai para aquecer, a torcida começa a gritar, Luciano, é uma coisa que muitas vezes até na brincadeira a gente fala, pô, caramba, nem tá precisando de um atacante, o time precisa de outras coisas, tá lá, aquele lá é Luciano, é coisa chata, né? A torcida é muito apaixonada pelo Luciano. E o Luciano, então, decide dar o sim para o São Paulo, e o São Paulo renova com um salário dentro da realidade, dentro do que é a realidade do São Paulo hoje. E internamente, essa renovação do contrato do Luciano foi algo assim do tipo, o Luciano quis estar no São Paulo, o Luciano escolheu vestir a camisa do São Paulo, o Luciano tem gratidão pelo São Paulo e isso é muito importante. Então, quando eu ouço esse bastidor, naturalmente se remete ao quê? Ao fato, né, do Caio Paulista ter optado por sair do São Paulo. Então, assim, é uma letrinha. Então, o presidente Júlio Casares tem dito, a gente precisa ter jogadores, né? Ele falando, a gente precisa ter jogadores aqui que queiram vestir a camisa e que queiram estar no clube, façam questão de jogar no São Paulo. Então, a atitude do Luciano, dias depois da notícia do Caio Paulista fechado com o Palmeiras, mostra para a torcida que o Luciano é um cara totalmente comprometido. E ele ganhou muita moral. Já tinha moral lá dentro, ganhou muita moral com a direção e com a comissão técnica do São Paulo. Não à toa veste a camisa 10, né, do São Paulo, não é a camisa 10. Eu cheguei a perguntar para algumas pessoas, enquanto a gente estava apurando ao longo desse mês de dezembro, e aí, o Luciano vai embora em 2024? E falaram, não, deve ficar. Deve ficar isso lá no começo desse mês de dezembro, isso acabou se confirmando. Chegou a ter uma dúvida em algum momento se ele realmente ficaria, mas acabou permanecendo. Porque demorou muito para responder a proposta. Foram 3 semanas com a proposta na mesa, e o Luciano não respondia. Aí essa semana teve uma nova comunicação, e aí começou a crescer a história, e aí foi um ajuste ali, um ajuste aqui, mas foi muito rápida a renovação de contrato com o Luciano. E a diretoria comemorou muito pelo fato de ser o Luciano e pelo fato da coisa ter acontecido dessa maneira, do Luciano ter propostas para sair com salários maiores e ter optado por ficar no São Paulo. Quem também tem mais bastidores sobre esse fico de Luciano é o nosso querido Paulo Vinícius Coelho, PVC, que traz agora mais informações a respeito do camisa 10 do Tricolor. Fala, PVC! Razan, Luciano fica no São Paulo, e aqui tem uma explicação para isso, até porque eu disse que a tendência do Luciano não ficar, e ficou, renovou o contrato, vai permanecer no São Paulo. Teve um longo debate entre comissão técnica e direção de futebol. Houve um momento em que não se pretendia manter o Luciano, mas houve o entendimento de que ele foi muito útil e há uma gratidão ao Luciano por ter permanecido no São Paulo depois de receber uma proposta do Oriente Médio, da Arábia Saudita, para receber o dobro do salário que ele recebe ou recebia no São Paulo. Luciano receberia em torno de R$1.200.000 para jogar na Arábia Saudita. E apesar disso, ele disse que ia ficar no São Paulo para tentar ajudar o clube a ganhar a Copa do Brasil, como venceu. Um pouco de gratidão, mas muito de entendimento da utilidade dele, do profissionalismo que ele teve nesse ano. O Luciano fica, renovou seu contrato. Houve um momento ali, no dia do jogo, no pós-jogo de Itaquera, quando o Luciano recebe cartão amarelo por chutar a bandeira e supostamente incitar a torcida do Corinthians em Itaquera, na Neoquímica Arena, ali naquele momento se disse, você viu o que aconteceu? Você inflamou o estádio inteiro, em vez de pegar a bola, levar para o meio campo e dizer, estamos aqui para ganhar de vocês. E com o estádio inteiro inflamado, a Neoquímica inteira inflamada, o Corinthians foi para cima do São Paulo e ganhou o jogo por 2-1. O São Paulo reverteu depois no Morumbi, vencendo por 2-0.
Por tudo isso, por essa soma de coisas, o Luciano renova seu contrato e permanece no São Paulo, que agora vai tentar um lateral esquerdo também no mercado, depois da saída do Caio Paulista e da provável ida do Matias Espinosa para o Santos. Informação no final do vídeo do PVC, importante, é aquele jogador que eu tinha dado spoiler, que ninguém tinha falado no Santos, e que ele traz a informação da negociação, o Matias Espinosa do Libertad, que fez gol contra o Fortaleza na Sul-Americana. Hernan, para arredondar e já te agradecer pela participação, além desse bastidor que você e o PVC trouxeram do Luciano, queria te ouvir sobre o Morumbi. Não tive a oportunidade de te ouvir sobre se temos novos naming rights do estádio do Tricolor, porque especialistas elogiaram demais. Acharam um golaço de placa do São Paulo e da marca, reportagem do nosso Éder Traschini, que ouviu especialistas de marketing, por exemplo, o René Salviano, CEO da agência Hitmap, conversou com o Al, falou, naming rights de estádio é uma tendência agora porque envolve onde o clube joga, a força de criar ações, experiências, ficou com um custo-benefício mais vantajoso. São Paulo é uma grande instituição com uma baita história e um ótimo local. Foi um golaço de placa do São Paulo e da marca. O Armênio Neto também achou que foi uma grande sacada. Como é que você viu? Você que apurou o tema, mas queria ouvir a tua opinião sobre esse novo nome agora do estádio do Morumbi pelos próximos 3 anos. Os valores, a sacada de você colocar só uma letra, o tempo de contrato, para mim é tudo muito bom. Não tem não tem um ar para falar. Você vai trocar o Morumbi pelo Morumbis. É uma marca conhecidíssima de um chocolate. Quando o time ganhar de goleada, vai ser título, manchete, chocolate, e vai remeter ao nome do estádio. Claro que também quando tomar uma goleada pode ser contrário e negativo. Mas, para mim, o que pega é o tempo de contrato e os valores. Se a gente for pegar a gestão do presidente do Willio no Corinthians, que fechou com a Neoquímica, para a Neoquímica Arena, por 30 anos, pelo valor, se você diluir 30 anos pelo valor que foi feito, né, 300 milhões, o negócio que o São Paulo fez é inacreditável de bom. Tanto que o São Paulo se empolga agora e começa a tratar da questão da reforma. O São Paulo agora mira na reforma do Morumbi. Então, assim, imagina você tendo um estádio onde a ideia é você, né, mexer como o Monumental de Nunes mexeu e virou esse estádio bacana que é na Argentina, você atrai novos patrocinadores, você atrai gente querendo investir no São Paulo. O Concept Hall do São Paulo é praticamente uma cidade, né, onde 5.000 pessoas circulam, né, entre academia, visita ao museu, os restaurantes são os melhores restaurantes no Morumbi. É uma delícia almoçar lá naquele restaurante do Lugano, lá que você fica de frente para o campo e come uma carne uruguaia maravilhosa. Então, assim, fazendo até propaganda, hein, Lugano? Depois me paga, tá? Um jantar. É muito legal. Então, assim, o São Paulo começa a entender que o conceito de usar o estádio é uma marca muito forte, é uma tradição muito grande. Então, para mim, foi um golaço. E até brincando assim na questão de bastidor, depois de fechar esse negócio, o pessoal tá falando que o Júlio Casares está grandão lá dentro depois de fechar esse negócio. Que ele tá, inclusive, assim, muito empolgado com o fechamento e tal. É um dos mais entusiasmados nessa questão do valor, do nome e como foi o impacto no mercado do futebol para a marca mesmo, para o nome do Morumbi e para a gestão dele, Júlio Casares. Está dando entrevista até para Léo Dias. Estavam falando aí, está dando entrevista para o Léo Dias e o presidente tá gigante. Essa foi a pilha lá dentro. Você sabe que até porque você marcou, eu vi depois que até o de primeira foi parar no Léo Dias, né, Hernan? Você viu, né? Eu vi. Falando do Neymar. Vocês estão tudo gigante. Você nos engrandece aqui também ao vivo no de primeira. O Júlio Casares, que foi dirigente de marketing do São Paulo e agora é presidente do São Paulo, foi reeleito, inclusive. Hernan, muito obrigado pela gentileza de nos... Cabe uma última aí? Sempre. Eu quero duas, vai. Então deixa, vai. duas. Vai que vai. Alan Franco. Carlito Teves pegou o telefone e falou: venite acá, necessito de um defensor. Proposta não teve. Não tem proposta. O que teve foi um contato de um dirigente do Independiente com a direção do São Paulo. E aí o dirigente do São Paulo, né, falou assim, muito claro: Alan Franco é um jogador importante, não temos o interesse em negociar, mas se vocês
quiserem fazer uma proposta, façam uma boa proposta e aí a gente vê com o jogador se ele topa aí. Então, assim, para começar a conversar, tem que ter uma proposta financeira boa para tirar o Alan Franco, porque o São Paulo entende que o Alan Franco vai ser muito importante. Perdeu o Beraldo, a zaga tem o Arboleda, Diego Costa e o Ferrarese. A zaga deve ser Ferrarese e Arboleda, mas o Alan Franco vai ser muito importante porque o Arboleda deve ser convocado, então vai ficar muito tempo fora. Então o Alan Franco vai ser importante. Então por isso São Paulo bate pé e fala, só vamos vender se tiver uma proposta financeira muito boa e o jogador quiser ir. Ponto. Esse é um ponto. Segundo ponto, Ferreirinha. O São Paulo melhorou a oferta, mas ainda continua muito difícil. Ah, mas por que está tão difícil assim? A questão do Grêmio com a porcentagem, né, 35%, e o valor que o Grêmio quer, a comissão, luvas e salário do jogador, que aí entra o staff. Então essa negociação continua. Houve um determinado momento, ontem, anteontem, que estavam pessimistas. Mas eu já soube hoje de manhã que a conversa pode fluir nos próximos dias ou nas próximas horas. Então hoje voltou um otimismo. Ontem, anteontem era pessimismo. Hoje já tem ali de novo uma luz, uma fagulha de que pode acontecer. E aí uma pessoa muito cuidadosa da direção de São Paulo me disse, o negócio ainda é considerado difícil, mas eu acho que vai acontecer. Então, assim, eu confio muito nessa pessoa. Entendo que essa pessoa acerta muito nessa questão de negociações. Então, eu entendo que hoje, dia 29, o São Paulo deve fechar o Ferreirinha. Então, a informação do Alan Franco tem que ter uma proposta boa para o São Paulo sequer considerar a saída dele. Sim. E o Ferreirinha, a impressão e a opinião e a apuração é de que, embora não esteja fechado, deve ou pode acontecer a chegada do jogador do Grêmio. Exatamente. Para resumir a história, é isso.